Então vamos para a nossa aula, cujo tema será globalização. Turma, vamos começar a nossa aula de hoje falando de globalização. Primeira coisa que eu gosto de perguntar quando eu começo esse assunto, o que é globalização? Já parou para pensar o que é globalização? Vamos lá. O conceito de globalização, ele é algo antigo ou algo recente? Globalização em si é algo antigo ou recente? Tem gente falando antigo, tem gente falando recente. Vou tentar agradar goianos e baianos e falar o quê? O conceito, o termo globalização, ele é recente. Isso surge na década de 70 para a década de 80. Professor, isso é recente? Sim, no período temporal que nós estamos falando aqui, isso é extremamente recente. Aliás, eu sou da década de 70, estou recente aqui, não é isso? Gente, agora a sua origem é bem antiga, tá? Sua origem é bem antiga. Aliás, quando é que surge a globalização? Alguns teóricos, tá, gente, falam que é o quê? Que é lá atrás, vai começar onde, gente? Lá na expansão marítimo-comercial, lá nas grandes navegações. A maioria dos teóricos fala que começa na expansão marítimo-comercial, lá nas grandes navegações. Tem uns 3 ou 4 que eu costumo dizer que não tem muito o que fazer de meia-noite às 6, que fala que começa lá na expansão do Império Romano. Mas para concurso público, eu sempre vi cair a partir de quê? Das grandes navegações, da expansão marítimo-comercial, do início do sistema capitalista. Aliás, o que é o sistema capitalista mesmo, gente? O que vem a ser o sistema capitalista mesmo, no caso aqui? É o seguinte, o sistema capitalista é um sistema político-econômico, diga de passagem, muito mais político, muito mais econômico que político, não é verdade? E que vem a suceder uma série de outros sistemas que existiram antes. Nós tínhamos lá atrás o escravagismo, o feudalismo, até chegar no capitalismo, no caso. E qual é o sistema que eu não vou dizer que vai bater de frente, mas que vai ser uma alternativa ao capitalismo? O socialismo, no caso. O socialismo. Professor, qual os dois que é melhor? Não vou falar isso para você. Eu aqui não tenho que colocar para você a minha posição. Tenho que colocar para você o quê? O que pode cair numa prova. É isso, tá? O que eu vou dizer para você? O capitalismo tem as características e objetivos, o socialismo tem as suas características e objetivos. Qual que é melhor? Não sei. Cada um vai dizer o que é melhor para si. Em que posição você se encontra. Essa é a verdade. E quais são as principais características do sistema capitalista, no caso aí? Vamos ver? Olha só, gente. Quais são as principais características? No sistema capitalismo, você tem o quê, gente? Você vai ter a propriedade privada. Ou seja, os meios de produção estão na mão de quem? De um privado. Tá certo? Num industrial, num agricultor, e vai estar na mão dessa pessoa. Então, no sistema capitalista é isso. Já no sistema socialista, que vai fazer o quê? Que vai rivalizar, a propriedade, ela é coletiva. Do povo trabalhador passa a ser dono de tudo. A gente já começa a fazer uma pergunta aí, um questionamento, né? Calma lá, e quem trabalhou, ralou, comprou a sua propriedade, ele perde? Como é que é esse sistema? Tá certo? Então você tem o quê? Você tem o capitalismo e tem o socialismo. Característica de um, propriedade privada. Característica do outro, coletivização dessa propriedade. Vamos lá, continuando. Como é que é o sistema de trabalho? No capitalismo, o proletariado, ou seja, o trabalhador, trabalha para quem tem o quê, gente? Quem é dono desse capital. Já no socialismo, o trabalhador, chamado proletariado, trabalha para a sociedade. Agora vamos lembrar que tem alguém comandando essa sociedade, então uns vão trabalhar, outros não. Vamos pegar a questão da história e a coletivização das propriedades e como é que foi que isso procedeu no mundo, beleza? Outra característica, o objetivo da economia do sistema capitalista são os lucros, ou seja, o principal objetivo do capitalismo é o que, gente? É o lucro, é você reproduzir o capital, não é isso? Ou seja, fazer 1 virar 2, 2 virar 4, 4 virar 8, 8 16, 32, 64, 128, 236, 512, 1024, 2048, 4096 e assim vai indo. Ou seja, você reproduzir o capital. Já no sistema socialista, o principal objetivo é qual, gente? Bem comum. É o bem-estar da coletividade. Outra característica do capitalismo,
tá? É a lei da oferta e procura. O que significa isso? Lei da oferta e procura vai ser o seguinte, o preço das coisas vai ser de acordo com a lei da oferta ou da procura. Se tem mais procura, o preço sobe. Se tem mais oferta, o preço cai. Isso é chamado de economia de mercado. Já na economia socialista, você vai ter uma coisa chamada economia planificada. O que é isso, gente? Simplesmente os preços das coisas vai ser de acordo com o quê? Com um plano feito pelo governo, cujo os preços vão ser definidos por planos quinquenais ou trienais, no caso aqui, beleza? Então nós temos aqui as características de um e de outro. Mas como começou o sistema capitalista? O sistema capitalista, a gente vai começar lá com as grandes navegações, não é isso? Que a burguesia, a classe burguesa, vai lá fora, vai lá, busca mercadoria, agrega valor e vende. E assim passa a fazer o que, gente? A acumular o capital. É isso, tá certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou falar que isso é a acumulação primitiva do capital. O que é acumulação primitiva? É você acumular em cima de quê? Em cima de lucro, oferir lucro. Eu compro por 1, vendo por 2. Eu compro 2 por 2, vendo por 4, eu compro 3 por 4, 3 por 3 e vendo por 6. Então isso aqui eu vou fazer o quê? Eu vou começar a acumular o capital. Eu vou formar uma camada burguesa. Uma camada burguesa na boa acepção da palavra. Daquela que trabalha, daquela que produz, daquela que avança. Até porque eu tenho que falar isso? Porque no Brasil nós temos a ideia que burguesia é o quê, gente? É alguém que rouba alguém. Já viu isso? Nós somos fruto de uma cultura judaica cristã que fala o quê? Que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você vai lembrar que camelo não é aquele animalzinho, não. É o quê, gente? São aquelas cordas de amarrar navio. É isso, tá? Então falava o seguinte, que é mais fácil uma corda daquela passar no fundo da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então você tem ideia, no Brasil, falou em burguesia, você acha o quê? É que roubou alguém. Tem até música do Depreciativo que fala o quê, gente? Que a burguesia fede, burguesia, 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 tá certo? Não, vamos pensar o seguinte, é a pessoa que trabalhou e que acumulou o quê, gente? O seu capital, no caso aqui. Quando você estiver no semáforo e parar um carrão do seu lado, você não pensa isso em roubou de quem? Pensa o seguinte, quantas noites você trabalhou para conseguir fazer o quê? Conseguir esse patrimônio. Pensa isso, pensa o tanto final de semana que ele trabalhou, tá certo? Vamos pensar sempre pelo lado honesto da coisa. Se a gente pensar só o lado triste, aí é tristeza, não é isso? Vamos lá, como é que começa o capitalismo? Com esses burgueses indo lá fora, comprando mercadoria, agregando valor e vendendo, no caso aqui. E assim vão fazer o quê, gente? E vão aumentando seus lucros. Qual o detalhe? É que nessa época o Estado era extremamente interventor. O Estado mantinha a mão grande sobre a economia. Como? O rei determinava para cada burguês o que ele ia produzir. Ó, você produz arroz, você feijão, você laranja, você soja. Era assim. Ou seja, eu ia determinar o que cada um ia produzir. E o burguês queria saber dessa intervenção? Não, ele fala, não, rei, eu não quero essa intervenção, eu quero produzir o que eu quero. E o rei fala, não, se eu permitir produzir o que quer, vai ter muita produção de uma coisa, vai faltar a outra. Então era mão grande, era intervenção estatal. O que os burgueses começam a fazer então? Eles começam a fazer o que, gente? A bater de frente com o rei. E o rei não libera. O que eles fazem então, os burgueses? Eles vão financiar os filósofos, eles vão financiar os iluministas para colocar na cabeça da população que o rei não é enviado de Deus, que o rei não está acima da lei e da ordem, que o rei não é algo divino e que a lei que o rei faz tem que valer para ele também. O que acontece com isso? Com isso começa a cair o poder do rei. Então a população começa a questionar. E o rei vai falar bem assim, ô, calma lá, o que vocês estão querendo? Me derrubar? Nós vamos te derrubar, tá certo? Por que isso? Porque eles começam a falar para a população que a população tem direitos sociais. Tem direito o quê? Se o rei tem direito a uma escola, o filho do rei tem direito à escola, a população também tem. Se o rei tem uma moradia em um castelo, a população também tem que ter uma moradia, tá certo? Se o rei tem acesso à saúde, educação e segurança, a população também tem, ou seja, direitos sociais. E o rei fala bem assim para a burguesia, ei, o que vocês não querem fazer? Me derrubar? Tá? O que vocês querem na verdade? E a burguesia fala assim, nós queremos que você libere a economia, que você libere a economia. Então é aí que vai acontecer o que, gente? O liberalismo. O rei fala, tudo bem, eu libero a economia e em troca vocês mantêm no poder. Então cada um vai produzir o que
quer, não é isso? Então nós tivemos o iluminismo e do iluminismo nós tivemos o quê, gente? Nós tivemos esse liberalismo. Olha só esse esqueminha que legal, tá certo? A burguesia vai fazer o quê? Ela vai financiar os iluministas, que vão fazer o quê, gente? Que vão dizer ideias, iluminar, clarear, trazer a luz, não é isso? Para fazer o quê? Que vai começar a criticar o antigo regime, tá certo? Vai falar de quê, gente? Que a política não pode ser aquele absolutismo, tá certo? Que a economia tem que ser o quê? Liberada, tá? Que a religião, você não pode ter essa intolerância religiosa, tá certo? Que você vai criticar o quê? Uma sociedade estamental, no caso. Então diz o quê, gente? Que a agricultura, que a economia deveria ser o quê? Devia ser, tá, gente, regida pelas leis da natureza, tá certo? Através de quê? Da agricultura, mineração, extrativismo. O iluminismo é o que? Um movimento intelectual, cultural burguês, tá? Filosófico burguês. Aonde eles fazem o quê? Tá? Aonde eles oferecem propostas para quê? Para a mobilidade, teoricamente, de quem dá? População. Isso é uma ideia de igualdade, tá? O fim da intervenção estatal na economia, isso é o principal, é a liberdade comercial, tá? É limitar o poder do rei, é a adoção de um sistema onde você tem fim dos privilégios das classes, tá? É o direito à propriedade, é tolerância religiosa e filosófica. Então vai começar a disseminar isso. A população começa a questionar o rei. O que acontece? O rei fala, ó, eu me dobro a isso. Se o rei se dobra a isso e aceita gerar esse liberalismo econômico, esse rei é chamado de quê? De déspota esclarecido. E vai fazer o quê? Vai liberar isso para não causar revolta, para não perder a própria cabeça. Se esse rei não aceita isso, ele é chamado de quê? De déspota decapitado, porque ele perde a cabeça, no caso. Então, essas são as ideias do que, gente? Essas são as ideias, tá, do iluminismo. É um movimento da burguesia que queria o que, gente? Que queria o fim da intervenção estatal na economia. O rei aceita isso? Aceita. E quando aceita isso, o que acontece? Você vê o liberalismo. Com o liberalismo, a economia vai fazer o quê? A gente vai começar a andar. Vai começar a cada vez produzir mais e mais e mais e mais. E esse liberalismo leva o quê, gente? Leva a revolução industrial. É isso, esse liberalismo leva à revolução industrial. Fazendo o quê? Produzindo cada vez mais, aumentando a economia e assim por diante, não é verdade? Mas tem um detalhe, então, professor, quer dizer que o liberalismo foi bom para a economia? Sim, ele teve esse ponto positivo. Só que esse liberalismo vai levar o que também, gente? Vai levar a quebra da Bolsa de Valores de 1929. E por que a Bolsa de Valores vai quebrar em 25 de outubro de 29, a chamada Quinta-feira Negra? Por que isso? Olha o que acontece. Nós vamos ter o que, gente? Nós vamos ter os burgueses produzindo. Tá certo? E qual era a lógica? Se eu produzo muito, o preço cai. Se o preço cai, o que acontece, gente? Eu deixo de produzir, eu produzir outra coisa. Era a economia de mercado. Então você vai ter essa super, hiper, mega produção. Só que aí vem a Primeira Guerra Mundial. E após a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? A Europa está arrebentada. Tá? Quem é que está produzindo? Estados Unidos. Quem é que está crescendo? Estados Unidos. Mas a produção na Europa começa a recuperar. Então você vai ter produção dos Estados Unidos, mas produção o quê, gente? Da Europa. Isso vai dar o quê? Vai dar super, hiper, mega produção. Quando eu tenho muitos produtos jogados no mercado, o preço vai lá embaixo. Qual é o problema? Tá certo? Qual é o problema aí? Gente, é um simples. Se o preço vai lá embaixo, vai cair na tal forma, que vai ficar abaixo do preço de custo. Tá? E abaixo do preço de custo, as empresas quebram, não conseguem pagar seus funcionários, não conseguem pagar os seus impostos, não conseguem fazer o quê, gente? Gerar lucro. Isso é a quebradeira geral. Tudo isso por quê? Porque o Estado estava o quê, gente? Fora da economia. Então, a crise na Bolsa de Valores foi fruto de quê? Desse liberalismo econômico, desse liberalismo econômico lá atrás. E por que isso? Porque lá atrás, o que eles falavam? Basta a intervenção do Estado na economia. Era isso. Não queriam mais. Basta a intervenção do Estado na economia. Não queria mais que o Estado intervisse. Era isso. Aí faz o quê? Agora que quebrou, fala o seguinte, ó,
essa não intervenção não deu certo, e para recuperar toda a economia perdida, basta a intervenção do Estado na economia. Então é após a quebra da Bolsa de Valores que vai vir um economista chamado chamado John Keynes. Não é John Kennedy, o presidente assassinado. É o que, gente? É John Kennedy, um economista inglês, que vai falar o seguinte, ó, o Estado tem que voltar a intervir na economia. O Estado tem que regular essa economia. E ele vai regular como? Criando, ou seja, fazendo o quê? Era determinando cada um produzir como é lá atrás? Não, é como a gente criando as próprias empresas, intervindo diretamente nessa economia aí. Vai ser o quê? Vai ser o keynesianismo. Esse período vai dar certo? Essa intervenção econômica vai dar certo? Vai dar tão certo, gente, que vai fazer o quê? Que mesmo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo volta a crescer. E por que isso? Porque o Estado está intervindo na economia, tá certo? O tanto que John Keynes, ele tem o quê, gente? Ele tem uma frase, né? A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar das antigas. Então o que ele faz? Ele vai exatamente isso, fazer o quê? Ó, o Estado tem que intervir na economia. E vai crescer? Vai crescer, no caso aqui. Mas no Brasil, o mundo inteiro vai ter esse keynesianismo. O Brasil vai ter esse keynesianismo? Vai ter esse keynesianismo também. E vai ter esse keynesianismo com quem, gente? Getúlio Vargas, não é isso? Vai ter esse keynesianismo com Getúlio Vargas. Aliás, se Getúlio Vargas era pai dos pobres, eu costumo dizer que ele era mãe dos ricos. Ou melhor, gente, mãe não, melhor, amante dos ricos. Por que foi que Getúlio Vargas, gente, fez toda essa revolução? Por que Getúlio Vargas criou o que? As grandes empresas estatais? Por que Getúlio Vargas vai criar o que, gente? Vai criar as leis trabalhistas? É porque se não gostava dos pobres? Era isso? Não. Vamos analisar isso do ponto de vista histórico da coisa. Volta comigo um pouquinho no passado. Vamos lembrar o seguinte, ó. Lá atrás nós tínhamos os burgueses. Os burgueses faziam o que queriam. O rei fez o quê? Comanda e coloca a mão grande em cima do burguês. O burguês não gosta disso, financia os filósofos, os iluministas, que coloca na cabeça da população que ela tem direitos o quê? Direitos sociais. O rei faz o quê? Não gosta disso, questiona a burguesia fala, vamos te derrubar ou você libera a economia. O rei fala, eu libero a economia e vocês me mantêm no poder. Beleza, você lembra disso. Agora vamos lá, vamos pegar um pedacinho aqui. E o proletariado? O proletariado nessa época, na Revolução Industrial, era explorado. Trabalhava de 12 a 18 horas por dia, sem férias, sem descanso não remunerado, sem licença maternidade, sem nada. É aqui que esse proletariado começa a perguntar para o burguês. Ô burguês, não foi você que colocou na minha cabeça que eu tenho direitos sociais? Não foi você que me falou que tem trabalho digno, salário digno? Foi você que me falou isso? Como é que você vai me explorar agora, parceiro? Como é que você vai me explorar agora? Eu quero isso. E você começa a fazer o quê, gente? Começa a surgir os sindicatos lá na Europa. Final do século XVIII, início do século XIX. É isso, já começa a ter o quê? Na formação de sindicatos. Esse proletariado vai para a rua e faz o quê? A gente corta a cabeça da burguesia. Olha a Revolução Russa, por exemplo, aí. É isso que vai acontecer. Mas vamos pensar o seguinte, enquanto isso no Brasil, nessa mesma época, nós temos ainda o quê? A escravidão. Nós tínhamos a escravidão. Tá? Depois vem o final da escravidão, você começa a entrar imigrantes no país, tá certo? Você vai fazer o quê? Vai sair da sociedade agrária e vai começar da sociedade industrial, que começa a ir para as cidades. Esses imigrantes ficam mais próximos e esses imigrantes começam a exigir o quê? Começam a exigir direitos sociais. Nessa época, antes da crise de 29, nós tínhamos qual a economia dominando o país? A economia o quê? Do café com leite, a alternância entre Minas e São Paulo, no caso aqui, ok? O que acontece? Vem Getúlio Vargas do poder. Vai tirar o quê? Essa política de café com leite. Vai começar a intervenção estatal, keynesianismo. Cria as grandes empresas estatais, Petrobras, Eletrobras, Radiobras, cria as empresas estatais, é o Estado intervindo na economia. Vai regular o trabalho, como, gente? Com as leis trabalhistas, com a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Vai criar salário mínimo, 13º, férias. Por que isso? Qual a razão? Isso, na verdade, a gente foi para fazer o quê? Para dar um cala-boca na população. Porque nessa época, nas cidades, os imigrantes que estavam aqui, eles já vinham com ideias sociais da Europa.
e fala, ô Getúlio, nós temos direitos sociais, nós queremos direitos sociais. E Getúlio fala o quê? Ah, é? Quer dizer que todo esse rebuliço, tá? Todas essas ideias comunistas que o Partido Comunista já tinha surgido no Brasil, é só por quê? Por causa de direitos sociais? Eu, Estado, vou garantir isso para vocês. Como? Colocando isso na Constituição. E é por isso que na Constituição de 37 vai aparecer que os direitos sociais. Exatamente para quê? Para dar um cala-boca na população. Mas não é só na Constituição. Depois, na década de 40, vem o quê? A consolidação das leis trabalhistas. Ó, tô dando 13º, férias, descanso remunerado. E agora ele pode falar, o italiano, o imigrante, principalmente italiano, não é isso? Vocês estão ficando em bagunça por quê? Já tem férias, já tem salário mínimo, já tem tudo. Tá? Ou seja, gente, então ele vai ser o quê? Vai ser chamado pai dos pobres e amante dos ricos, por quê? Porque com essas gracinhas impede toda uma revolução industrial. Ou com essa gracinha impede o quê? Uma revolução social no Brasil, aqui no caso, beleza? Então nós tivemos esse keynesianismo no Brasil, beleza? O keynesianismo vai muito bem, obrigado? Vai muito bem, obrigado. Está crescendo? Ele está crescendo, no caso. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo continua o quê, gente? Keynesianista e continua crescendo. Vai tudo muito obrigado. Qual é o problema? É que toda vez que tudo vai muito bem, obrigado, tem sempre que aparecer alguém para fazer o quê, gente? Para estragar a brincadeira. Você pode observar. Toda vez que você faz uma festa, vai tudo muito bem, obrigado, tem sempre que acontecer uma coisa para estragar a brincadeira, não é assim? É alguém que faz o quê? O vizinho reclama do som, é alguém que chama a polícia, tá? É algum engraçadinho que mexe com a mulher dos outros para levar umas porradas, que esquece que mulher comprometida cheira a bala e tem gosto de chumbo. É assim, quando tudo vai muito bem, obrigado, sempre aparece alguém para estragar a brincadeira. O keynesianismo ia muito bem, obrigado, não estava crescendo, mesmo após a Segunda Guerra Mundial? Aí aparece quem? Aparece esse sujeito chamado Milton Friedman para fazer o quê, gente? Para propor o neoliberalismo. Ou seja, para o Estado fazer o quê, gente? Voltar a sair da economia. É isso, ele propõe que o Estado volte a sair da economia. Ele era tão neoliberal, mas tão neoliberal, que ele propunha que o Estado saísse até de quem? Saísse até da educação. Ele que tem ideia do tal cheque da educação. Por quê? Cheque da educação. Qual era a ideia dele? Que o Estado, em vez de bancar o aluno na escola, ele dava o correspondente a esse valor para a família pagava a escola que ela quisesse. Essa era a ideia. Então, Milton Friedman vai fazer o quê? Vai propor o neoliberalismo, ou seja, neo significa novo, novamente ao Estado saindo da economia. Ele propõe, mas quem é que vai colocar esse neoliberalismo em prática no mundo, turma? Gente, eu sempre costumo dizer o seguinte, tá? Quem é que faz as melhores coisas do universo? É um ser maravilhoso, que se Deus fez algo melhor, ficou só para ele. Que seria esse? Mulher. Não existe nada melhor que mulher nesse universo. Se Deus fez alguma coisa melhor que mulher, ficou só para ele. Aliás, eu até acho que quando Deus fez a mulher, era só dele. Mas quando começou a perceber a complicação que a cabeça da mulher, falou, Adão, toma conta, você. Tá? E ainda bem que ele fez isso para a gente. Tudo que é muito bom, a gente quer ter muito, não é verdade? Gente, mas quem é que fez as grandes burradas do planeta? Isso mesmo, as mulheres também. Tá certo? A prova disso é que se nós não estamos morando hoje no paraíso, a culpa é de quem, gente? De uma mulher, de Eva, que não resistiu à tentação da cobra, não é verdade? Porque se ela tivesse existido, o que aconteceria? Ele estaria morando no paraíso hoje. Professor, mas Adão só foi expulso por quê? Porque não tinha um bom advogado. Senão ia provar que ele agiu sob violenta emoção, no estrito cumprimento do dever, em estado de necessidade, sendo no mínimo que excludente de ilicitude. A mesma coisa. Quem é que vai colocar, gente, o neoliberalismo em prática no mundo? Uma mulher. Se é que nós podemos chamar isso de mulher. Ou seja, quem, gente? A senhora Margarete Thatcher, tá certo? A senhora Margarete Thatcher, em 79, aonde, gente? Na Inglaterra, não é isso? E igual Eva seduziu Adão, ela faz o que, gente? Ela vai seduzir o então presidente dos Estados Unidos, seu Ronald Reagan. E ambos vão fazer o que, gente? O neoliberalismo. Ou seja, ambos vão fazer o que, gente? É tirar o Estado da economia. E como é que o Estado vai ser da economia, gente? Através de quê?
Das privatizações. Ou seja, é o Estado fazendo o quê? Vendendo o que é dele. Isso, é o Estado vendendo o que é dele. Mas como é que aconteceu isso? Como é que essas privatizações vai fazer melhorar a economia? Isso eu conto para você já já. Vamos afiar a faca. Vamos embora fazer o quê? Tomar um suco, vamos tomar água, vamos ao banheiro e a gente volta rapidinho para que eu possa falar para você como foi que essas privatizações vai provocar toda uma mudança na estrutura econômica. É já já.